Carol Pfeiffer aqui e você está no Summit Êxito para mais uma palestra. E olha, eu tenho orgulho de chamar essa palestra agora, porque eu sou sócia dele há 15 anos. Joaquim Pfeiffer já está no mercado financeiro há 15 anos, começou como agente autônomo de investimentos, depois virou gestor e hoje é sócio fundador da Atom SA, uma empresa listada na Bolsa de Valores, que eu sou sócia dele e estamos juntos nessa jornada. E ele vai falar aqui para vocês como ter alta performance no trading. Então, sem mais delongas, porque eu já escuto ele há 32 anos, já tenho esse privilégio, com vocês, Joaquim Pfeiffer. Fala galera, um prazer estar aqui com vocês. Carol, muito obrigado aí pela sua apresentação, né? Muito obrigado aí pela sociedade que a gente já tem há tanto tempo, não só de empresa, mas também de irmãos, né? A gente se aguentar tanto tempo significa que a gente está no caminho certo já, né? Bom, obrigado aí pelo convite, Carol, obrigado aí pela introdução, pela apresentação. Acho que a gente tem um tema muito importante para a gente falar sobre alta performance, né? Sobre trading em alta performance, que também pode ser aplicado para outras áreas, como o empreendedorismo, como o esporte, como que as pessoas conseguem ter um elevado grau de assertividade, né, de consistência, de excelentes resultados, né? O que essas pessoas têm em comum que poucas pessoas conseguem chegar lá. Eu acho que é importante a gente falar sobre esse tema, principalmente num mundo hoje onde a gente está tendo aí cada vez mais as pessoas buscando o imediatismo, buscando não sentir dor durante todo o processo de toda a organização, ou querendo chegar naquele estágio muito rapidamente. Quando a gente fala em sucesso, quando a gente fala em ter realmente resultados consistentes, em day trading, né, ou na área de mercado financeiro como um todo, as pessoas logo querem aprender algo, aprender uma estratégia e já atingir aquele objetivo. A gente está vendo hoje uma supervalorização de estratégias, né? No caso do mercado financeiro, sobre leitura de fluxo, análise técnica, sobre a estratégiazinha do segredo das médias móveis ou alguma outra coisa desse tipo que realmente possa fazer o cara ganhar dinheiro imediatamente. E também no mundo do empreendedorismo, né? Tá todo mundo buscando a fórmula mágica, tá todo mundo buscando o app que vai dar a pancada, a ideia genial que realmente vai resolver todos os problemas, mas nem todo mundo está se preocupando com o processo, que é a parte base para que todo empreendedor ou todo trader possa se desenvolver, e é uma base realmente muito importante para que todo profissional de alta performance possa atingir os resultados desejados, né? Quando a gente fala em alta performance, né, a gente vê grandes empresários que inclusive estão aqui palestrando, a gente vê também grandes profissionais do esporte, né, o Lewis Hamilton, Cristiano Ronaldo, o Messi, até o próprio Neymar, que está galgando aí patamares realmente bastante elevados, o Ronaldo Fenômeno, e o que essas pessoas têm em comum de alcançar esse sucesso? Outros brasileiros também, né, que galgaram posições de presidente de multinacionais gigantescas. O que todas essas pessoas têm em comum e o que isso tem a ver com o trading, né? Tem uma coisa que está subestimada hoje e pouco valorizada, que é o processo, a base que transformou essas pessoas em algo realmente fora de série, que é basicamente a organização, que é basicamente o planejamento, que é basicamente a paciência, o momento certo de você esperar e fazer, né? E o estudo, você escutar opiniões divergentes. Por que eu estou falando sobre isso e o porquê que isso é importante também para trading, né? Porque quando a gente pega toda essa questão de
as pessoas estarem buscando esse imediatismo, as pessoas estarem valorizando uma posição final, sem mesmo poder aceitar a contestação, você tem cada vez mais as pessoas focando em um único objetivo de escutar aquilo que ela criou uma consciência e que ela acredita e que tem que ser aquilo e acabou. A gente está tendo aí cada vez mais as pessoas não aceitando outras opiniões, né? As pessoas não conseguindo aceitar outras manifestações, né? E o mundo ficando mais focado nisso, e isso fazendo com que elas deixem de abrir a cabeça para escutar outra opinião, para organizar um projeto, para fazer a pesquisa e para ter um excelente desempenho. Então, quando a gente traz isso para a área de mercado financeiro, né, o processo ele é muito mais importante do que simplesmente a estratégia. Então, muitas pessoas, muitos investidores, muitas pessoas falam assim: como é que vocês conseguem ter uma consistência grande, uma rentabilidade forte nos resultados de vocês, conseguem crescer no mercado que é altamente volátil, no mercado que é altamente difícil, no mercado que é altamente competitivo? Qual que é o diferencial? Aí as pessoas acabam achando que tem uma formulinha mágica, né? Que tem algo realmente que transforma a gente com superpoderes à frente daquilo. A única coisa diferente que a gente faz em relação às pessoas que não conseguem alcançar tamanho resultado, e é o que a gente prega aqui dentro da nossa companhia, né? É que você precisa estar focado no processo. Se você tem uma pesquisa muito bem feita, um embasamento técnico, que é você analisar muito bem aquilo que você está pretendendo fazer, quando você passa a organizar um planejamento do que você deve executar dentro do mercado financeiro, a forma como você deve executar as coisas dentro do mercado financeiro, você executar aquele seu planejamento de forma realmente de acordo com aquilo que você fez, sem ficar inventando moda, sem ficar mudando toda hora, sem fugir daquilo, né? Que isso cria consistência, você consegue almejar resultados realmente fora de série. Você não vai ser aquele tipo de pessoa que vai ficar tendo altos e baixos, né? Porque isso é bastante desestimulante. Eu acho que quando você não tem consistência nos seus resultados, isso acaba desestimulando boa parte dos empresários e também dos traders dentro do mercado financeiro. Então a gente foca exatamente em trabalhar esse processo hoje que é subestimado em função do imediatismo. Então, como é que você consegue fazer grana no mercado financeiro de um jeito diferenciado? Bom, primeiro é estudando, organizando a sua linha de raciocínio, entendendo muito bem aquilo que você está querendo ou predisposto a fazer, e depois você montando o seu planejamento, montando as coisas como você vai fazer de forma organizada, né? Como você faz no dia a dia quando você vai trabalhar na sua companhia, ou numa empresa, ou alguma coisa desse tipo. E depois você cumprindo ou executando o máximo de coisas daquilo que você planejou, sem você buscar inventar moda, sem você buscar fazer qualquer outro tipo de coisa. A estratégia em si é algo bastante secundário. Por que ela passa a ser bastante secundário, né? Porque se você não tem uma execução com um racional, você não transforma aquilo em algo escalável, algo que você realmente possa fazer muitas e muitas vezes e transformar aquele resultado em um resultado permanente. Você vai transformar aquilo num emocional, ou seja, todas as suas decisões elas acabam sendo com base no que está acontecendo na hora, e as decisões com base no que está acontecendo na hora tendem a ser sempre mais emocionais. E aí quando você tem essas decisões com base mais emocionais, né, as pessoas acabam tendo, que é o grande mal do século hoje, né, problemas ali de buscar psicólogo ou psiquiatras para tentar conter um pouco a ansiedade, conter um pouco mais outras questões que abalam o emocional.
Então, voltando, né, para que as pessoas possam entender e organizar cada vez mais a linha de raciocínio delas, é importante você valorizar aquilo que às vezes é muito óbvio, mas que poucas pessoas conseguem se desenvolver ou poucas pessoas conseguem desenvolver de forma consistente. E importante também que ninguém faz nada sozinho. Você precisa sempre de um coach, né, de um técnico, alguém que realmente já saiba daquele assunto de verdade, alguém que tenha experiência não só acadêmica, né, mas uma experiência que já tenha passado por todo aquele processo, que já tenha implementado todo aquele processo, para que você possa ganhar fases, né? Porque é muito difícil você fazer as coisas sozinho. Então, você precisa ter uma boa pessoa para que possa te instruir, você precisa ter algo que possa fomentar muito bem esse processo, da forma como você deve construir, agir e executar a sua performance, né? E isso vai te dar resultados realmente fora de série. Quando a gente traz isso um pouco agora mais para o mundo real de outras profissões, como eu citei aqui no começo, qual que é a grande diferença do Cristiano Ronaldo para o nosso Ronaldo Fenômeno, por exemplo? O Cristiano Ronaldo, ele é um cara que ele treina todos os dias, que ele está preocupado com a alimentação dele, que ele está preocupado com a determinação, com o foco dele em fazer aquilo muito bem feito e buscar atingir cada vez melhores resultados dentro da profissão dele. Quando a gente pega o nosso querido Ronaldo aqui, o Fenômeno, ele é um cara que ele treinou bastante no começo, ele tinha muita fome de vencer ali no começo. Só que com o passar do tempo, ele foi perdendo um pouco o foco, ele foi deixando um pouco de treinar, ele foi deixando a forma física um pouco de lado, ele foi superando desafios tão grandes que ele foi se ele foi se satisfazendo com aqueles desafios que ele conseguiu conquistar. E isso fez com que, óbvio, ele terminou a carreira dele muito bem, mas ele terminou. A gente sempre quer que o cara jogue um pouco mais, né? Mas ele terminou muito novo. E aí, quando a gente pega esses ídolos do esporte, a gente vê a mesma coisa. Pô, qual foi o grande diferencial do Ayrton Senna para os outros pilotos brasileiros que a gente teve? O Ayrton Senna, ele sempre foi um cara que botou para fora essa questão do amor pelo processo, né? Ele é um cara que cuidava do físico, ele era um dos primeiros caras que foi preocupado em ter um coach, ele é um cara que foi preocupado em, enfim, durante a carreira cuidar do corpo aí de forma bastante importante, né? E tinha aquela gana, aquela vontade de vencer, não pensando nos outros, mas pensando muito mais nele, no processo dele, na organização meticulosa que ele tinha e no envolvimento que ele tinha em todo o processo. O envolvimento que ele tinha para estar lá com o mecânico, né, acertando o carro, o envolvimento que ele tinha com toda a equipe, né, para selecionar as melhores pessoas, os melhores fornecedores, etc. Isso tudo se aplica também quando você vai ver uma empresa. Quando você vai montar uma empresa, quando você vai ser um empreendedor, todo esse processo, todo esse planejamento, todo esse business plan, ele é importante quando você vê as empresas que deram certo versus as empresas que não deram certo ou que querem ser apenas uma ideia para o resto da vida, né? A diferença principal está entre os fazedores. O que são os fazedores? As pessoas que planejam, organizam, executam e fazem. Então, eu acho que essa é uma questão importante quando a gente fala em alta performance também para o mercado financeiro. Não é nada de outro mundo, né? Não tem nada de espetacular, não tem nada de fora de série, não tem nada de pulo do gato, igual as pessoas imaginam. Tem algo focado em processo, procedimento, envolvimento, determinação, foco, vontade de vencer, mas vontade de vencer na vida mesmo. Não vontade de, não deu certo hoje, então eu vou desistir. É realmente algo que você vai passar
por bastante altos e baixos, né, até que você possa consolidar todo esse processo. E é isso que faz a diferença para você se transformar em algo que seja escalável e algo que seja mais emocional, algo inconsistente, algo que lá na frente você vê que não tem uma fundamentação básica para aquele negócio poder parar de pé. Isso se aplica também a empresas, né? E se aplica ao que a gente faz aqui todos os dias. E outra coisa que é extremamente importante é que, às vezes, as pessoas acham que para você continuar fundamentando aquilo que você está se desenvolvendo, né? Você não precisa mais treinar, você não precisa mais estudar, porque você acha que você já passou por aquele processo. O estudo, o conhecimento é algo que vai te acompanhar o resto de toda a sua vida. Se você é do tipo de pessoa que não gosta de estudar, ela fala, eu não gosto de estudar, mas você gosta de se informar. Se informar, que eu falo puta, eu vou dar uma olhada para ver o que outras empresas estão fazendo, o que outros traders estão fazendo, o que outros bancos de investimento estão fazendo, ou no Brasil ou fora do Brasil, você ter essa curiosidade, né, de acompanhar essas outras pessoas, isso é se informar. Às vezes as pessoas hoje, com todas essas informações que a gente está tendo disponível pela internet, nem percebem, né, mas elas estão o tempo inteiro se informando. O que está acontecendo, o que é bastante perigoso aí também, é as pessoas acabarem se informando só sobre aqueles determinados assuntos ou teses que interessam. E isso acaba criando ali dentro das pessoas, né, aquela conclusão de que como fulano está pensando igual a mim, significa que aquilo é uma verdade absoluta. E aí aquilo você não está se informando, você não está se desenvolvendo, você não está crescendo, você não está mais debatendo as ideias. Então é importante que ao se informar de verdade, né, você busque ampliar todas essas suas competências para que você possa escutar o que as outras pessoas falam, você possa extrair aquilo ali, porque daquilo pode vir um insight. Eu brinco, né, que o meu insight para mercado financeiro veio de um monte de circunstâncias que, na verdade, elas não poderiam me levar para mercado financeiro. Por exemplo, quando eu comecei na faculdade de administração de empresas, eu fui fazer administração de empresas porque eu realmente não tinha ideia do que eu ia fazer para o resto da minha vida. E aí, quando eu entrei na faculdade de administração, você tem lá a teoria geral de administração, você fala, meu, eu nunca vou usar isso aqui. Aí você tem lá a aula de contabilidade, você fala, pô, eu vou contratar um contador, então não preciso saber sobre contabilidade profundamente. Aí você fala, pô, tenho aula de, era PUC, né, tinha aula de religião, então tinha aula de religião que é extremamente importante, né, vocês vão ver, principalmente para empresário ou para trader, você tá lá no meio de uma operação e você fica, pelo amor de Deus, tomara que esse negócio dê certo e começa todas as suas orações. Então é realmente importante, né, você ter uma religião, uma fé em algo que possa te ajudar em determinados momentos em que nem mesmo você esteja acreditando que aquilo vai dar certo. É importante sempre ter isso. Então, você tinha aula de religião, tinha aula sobre matemática financeira, tinha aula um monte de coisa que eu nem sabia se eu ia usar. É igual quando você está lá na escola, né? Você tem aula de física, biologia, enfim, matemática, um monte de matéria chata, aula de português. Você fala, meu, eu nem vou usar isso para minha vida. Por que será que eu estou fazendo isso? E tudo isso é importante porque quando você vai empreender, quando você começa a criar o teu processo, todos esses pontos acabam se conectando. É incrível como as coisas se conectam na sua vida. Então, às vezes você está tendo um assunto que não tem nada a ver com aquilo que você tá disposto a aprender ou a estudar, etc. Mas aquela ideia, aquele formato, da forma como ele se desenvolveu, ele pode te dar um insight
para que você possa melhorar ou aprimorar o seu planejamento, a sua organização e você ter uma performance cada vez maior. Então é importante você ter cultura, né, que é o que a gente chama no mercado financeiro, que é você olhar o máximo possível de coisas que você possa aprender sobre as mais diversas e potenciais áreas, porque tudo gera uma oportunidade, tudo gera uma possibilidade de você ganhar dinheiro. Por exemplo, eu não manjo quase nada de construção civil ou não entendo muita coisa a respeito disso, né? Mas no meio de toda essa crise aí, eu tive que começar a estudar um pouco sobre construção civil, porque a gente recebeu um prospecto de uma companhia para a gente investir, que era do segmento de construção civil, pouco antes da pandemia, né, que tinha um ideal de negócios bem diferenciado, bem importante. Eu falei, eu vou dar uma olhada nisso daqui, enfim, não entendo muito, aí eu comecei a estudar. No começo, óbvio, você não gosta muito do assunto ou acha o assunto muito complicado. Fui buscar entender mais a fundo como que funcionava aquele modelo de negócios da companhia. Tive várias reuniões com essa companhia. Acabei entendendo como ela funcionava de fato. E aí, quando veio a pandemia, que os mercados tiveram uma queda gigantesca em todas as empresas listadas, né? A gente teve uma queda forte da bolsa de quase 50%, rápido, em questão de pouco mais de 4 dias, né? A gente teve muitos circuit breaks. O que é o circuit break? É quando a bolsa ela paralisa todas as cotações, né? Ela para todas essas cotações. Então, quando tudo isso aconteceu, os preços estavam realmente muito amassados. Eu tinha uma ideia do que poderia ser sólido. E o que é sólido? É o setor de construção civil. Ele passa por faça chuva ou faça sol, vai estar lá as companhias que têm empreendimento, as companhias que já estão solidificadas e têm bons números, né, que estão muito fortes nesse setor, e os seus fornecedores também. Então a gente começou a olhar um pouco mais sobre isso e o call que a gente teve com o cara, ele já contando, né, que a demanda pelo setor vinha muito forte em função das quedas nas taxas de juros, em função dos incentivos que as pessoas estavam tendo, principalmente aqui no Brasil. Isso ia gerar um excelente boom para a construção civil. E aí, quando veio toda essa crise, toda essa pandemia, né, o Banco Central cortou ainda mais juros. E as pessoas com excesso de liquidez que elas estavam recebendo, o Corona Voucher, né, elas passaram também a comprar materiais para melhorar os imóveis delas, elas passaram a comprar imóveis como alternativa de investimento, né, e a gente viu realmente um boom dentro do setor e a gente pôde aproveitar essa oportunidade, surfar essa onda em várias dessas companhias, né, em ter uma rentabilidade. A gente conseguiu uma rentabilidade de quase 70% nos investimentos que a gente fez, em função da gente ter tido, né, essa reunião e esses insights com essa empresa de construção civil. Então a questão da organização, ela é muito importante, e ela é muito importante quando você vai buscar esses insights um pouco mais fora, né, para você trazer esses cases para no momento correto, com o time, com a tranquilidade, com aquela disciplina que foi construída, com aquele processo que foi muito bem feito, você saber o momento certo da hora de você comprar, da hora de você vender, na hora de você saber que algo é escalável ou que algo está atingindo aquele determinado limite. Então, no mercado financeiro, né, a gente costuma falar que está tudo baseado em preço. E como está tudo mais ou menos baseado em preço e em uma análise um pouco mais macro, né? Que é uma análise mais macro? É você saber o quanto a taxa de juros está influenciando na economia positiva ou negativamente, inflação, PIB, você entender o que acontece quando você tem alguns movimentos mais direcionais em juros ou mais direcionais em câmbio, ou por que todo aquele movimento está acontecendo, se é o momento certo de você comprar empresas, se é o momento certo de você
está aguardando outras oportunidades, né? Tudo isso, toda essa questão do timing, toda essa questão de você acertar esses grandes movimentos, ela está muito relacionada aos processos que eu citei aqui hoje, que estão altamente fora de moda, subestimado pela maior parte dos investidores e por essa nova geração que está vindo, né? Outro dia eu até escutei numa palestra do André Esteves algo que realmente me marcou muito, que também tem muito a ver com o processo. A gente tem hoje 99% de empreendedores e 1% de empresários. O que é os empreendedores? Os empreendedores são aquelas pessoas que estão tendo aquelas ideias mágicas, né, que acaba fazendo o negócio virar tudo uma startup, tudo, eu sou meio bagunçado, eu não estou preocupado com isso, o meu negócio é crescer, ganhar mercado, etc. E muitos deles nem vão dar lucro, porque o negócio deles é fomentar um crescimento de um banco de dados ou fomentar um crescimento e uma consolidação que eles tenham de um determinado segmento para comprovar aquela determinada tese e simplesmente vender o negócio deles e cair fora daquele negócio que eles montaram completamente. E o empresário, ele é alguém, né, que tem esse processo, que ele tem esse planejamento, que ele tem essa organização, que ele tem esse foco e mais do que isso, ele tem o amor pelo negócio dele e a vontade de performar e ter resultados, a vontade de fazer o negócio vencer, de fazer aquele negócio dele realmente ser algo que tenha um propósito de vida para que ele está criando. Então aqui dentro da Atom, eu e a Carol, a gente trabalha muito nessa questão do propósito, principalmente pelo fato de a gente já estar há 15 anos dentro do mercado financeiro, e a gente achar que é uma coisa para todo mundo, igual acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tem mais de 50% da população que investe diretamente em bolsa de valores, a gente tem quase 10% da população, 8% da população americana que vive de construção de renda diária através de operações de day trading, né, que são operações que você compra e vende no mesmo dia. E no Brasil a gente tem aí pouco mais, está chegando, né, pouco mais de 1,5% da população investindo nesse mercado, que é um número realmente muito pequeno, um número muito irrelevante e é algo que realmente pode desenvolver de fato culturalmente todas as pessoas que estão em volta. Por que isso desenvolve? Porque quando a pessoa passa a investir, ela se preocupa muito mais com política, ela se preocupa muito mais com o direcionamento da economia, e esses dois principais fatores fazem ela se preocupar com várias outras oportunidades de negócio e acabam fazendo com que a cabeça dela tenha uma expansão tão grande que elas possam entender ou buscar entender cada vez mais o ponto de vista e isso ter uma conciliação muito grande. Quando a gente fala em comunicação, né, e o porquê que eu comecei aqui no começo, comecei no começo não, né, quando eu comecei aqui nessa palestra falando referente a esse problema que a gente está tendo das pessoas estarem com verdades absolutas, né? Inclusive a gente teve aí algumas teses absurdas de terraplanismo, né? Embora já fosse comprovado cientificamente que não, mas enfim, a gente começou a ter outras pessoas em função dessa divergência, né, de opiniões que a gente está tendo, esse radicalismo que as redes sociais estão gerando em função dessa opinião pré-formatada, das pessoas estarem cada vez mais não querendo contestar de forma técnica, de forma específica, o ponto de vista. E isso faz com que você tenha uma supervalorização das estratégias, do imediatismo, do ponto de vista que é aquele extremamente o mais correto, e você tenha cada vez mais os processos, a organização, o planejamento, a paciência, a execução,
tudo isso subestimado. Então, eu acho que a mensagem que eu queria passar aqui para vocês é que a alta performance no trading é a mesma alta performance que você aplica no mundo empresarial, no mundo esportivo, que é que você precisa ter o treinamento, o que você precisa ter dedicação, que você precisa ter essa vontade realmente de vencer e fazer as coisas com bastante calma, com bastante tranquilidade para que você possa se desenvolver e crescer de verdade. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria passar aqui para vocês, que é uma mensagem que ela é bastante simples, né? Um procedimento bastante simples, mas não pensem que é fácil, porque você criar toda essa estrutura para você seguir rigorosamente aquilo que você está construindo e acreditar naquilo que você está construindo é realmente algo que é um diferencial muito grande. Então eu quero agradecer a todos vocês aí, né, pelo tempo de vocês e mostrar aí que a gente está à disposição também, caso vocês tenham qualquer dúvida sobre como montar cada vez mais todo esse processo. Show de bola! Bom, eu sou suspeita para falar, né? Porque já sou fã há 32 anos e sempre te escutar é um privilégio. Kim, eu queria até agradecer por você participar e por você também abraçar a causa do Instituto Êxito, que é tão importante para o nosso país a gente falar sobre empreendedorismo. Bom, eu te conheço aí há 32 anos, né? Então posso falar de alguns desafios que a gente passou junto e eu gostei muito da sua fala na tua apresentação, a respeito da determinação, né, dos processos estarem claros, da gente realmente conseguir organizar. E a gente está falando para um público empreendedor. E se a gente está falando para empreendedores, então qual que é, né, o primeiro passo para o empreendedor? Né? Qual que é o primeiro desafio que ele precisa vencer para que ele consiga realmente sair daquela zona do conforto e também da mesmice, né, e conseguir, de fato, aí criar processos, criar um planejamento que seja bem sucedido? Porque a gente vê muita gente com ideias, mas que essas ideias acabam não tendo sucesso ou não acabam chegando onde elas poderiam chegar. Então, o que você diria aí para o empreendedor que está nos assistindo? Bom, acho que são duas coisas importantes, né? A primeira, muito importante, é você colocar aquela tua ideia no papel. Porque às vezes você tá com aquela ideia brilhante, com aquele negócio na sua cabeça que é uma puta ideia, que é um negócio fenomenal, mas você não consegue colocar no papel, você não consegue preencher os pré-requisitos, né, da validação e escalabilidade daquele seu negócio. Então, quando você vai colocar no papel, quando você vai realmente seguir os procedimentos e preencher o passo a passo, você vê que aquela tua ideia, ela acaba meio que sumindo. E aí você fica com aquele negócio na tua cabeça de que você estava com uma grande ideia e por que você não fez ela. O segundo passo é, depois que você colocou aquela ideia no papel, que preencheu aqueles pré-requisitos técnicos, planejamento organizacional e execução, você de fato execute ela. Você tenha coragem de, pô, se isso daqui preencheu todos os pré-requisitos, por que não botar isso daqui de pé? Então eu acho que esses são os dois pontos muito importantes, que são simples, que são subestimados, né? Estão sendo cada vez mais subestimados, que as pessoas às vezes têm uma ideia e ela parte para a implementação daquela ideia sem escrever, e aí no meio daquela bagunça ela já nem sabe se é escalável, se não é escalável, apanha, etc. E aí ela acaba sofrendo muito mais ou levando muito mais tempo para ela realmente conseguir alcançar os objetivos dela, e aí fica dentro daquela estatística de a cada 10 empresas no Brasil que nascem, 9 morrem e uma dá certo, e aí o cara acaba botando culpa na estatística ou utilizando a estatística como desculpa. Mas a grande questão é você fazer muito bem essa lição de casa. Maravilha, acho que já foi fenomenal de falar isso. Ó, eu queria aproveitar para a gente falar só sobre mais um assunto que eu acho que é bem importante, né? Empreendedorismo, ele tem várias áreas que a gente pode empreender. E a gente foi por uma que ainda no Brasil é novidade, né? Que é o mercado financeiro. E a gente foi, né, justamente aprendendo sobre o mercado. Você se tornou agente autônomo primeiro, depois se certificou como gestor. A gente teve aí o primeiro asset do interior
né, de São Paulo, saiu do normal, que é estar em São Paulo, e empreendeu no mercado financeiro, hoje com a Atom, né, ensinando as pessoas a operarem no mercado financeiro e contratando essas pessoas. Né? Então, quais são as áreas que as pessoas que estão nos assistindo aí podem empreender no mercado financeiro? O que elas podem fazer também no mercado financeiro que elas podem aí empreender? Bom, eu sou suspeito, mas a área mais legal é a área de ser trader, né? Por que a área mais legal? Depois eu comento sobre as outras. Porque você ser um trader no mercado financeiro é algo realmente libertador, porque você tem uma profissão que ela depende 100% de você, e a culpa é 100% sua. Então ela te força a você estar na mais alta performance do mercado financeiro, você está no mais alto nível de processos dentro do mercado financeiro para que você possa sobreviver. Então você vai ser obrigado a ter um planejamento, você vai ser obrigado a ter uma excelente diligência, né? Você vai ser obrigado a ter uma excelente execução daquele teu planejamento, um ótimo gerenciamento de risco, um ótimo psicológico para que você possa executar tudo isso, né? E que você tenha bastante diligência em todo esse processo. E é algo que você, uma vez que você consegue construir essa consistência, consegue construir essa linha, você vai ter algo para o resto da sua vida, algo que ninguém vai tirar de você e algo que você vai poder fazer de qualquer lugar do mundo, a qualquer tempo, na hora que você quiser. Então, eu acho que você ser um trader de mercado financeiro é algo realmente libertador, né? Que vai depender 100% de você. Eu costumo brincar que você ser um trader de mercado financeiro é como você ser um piloto de Fórmula 1. A equipe pode arrumar todo o seu carro, pode te ajudar com várias coisas, mas quem pilota, quem consegue conquistar o resultado é só você. Não vai ser as outras pessoas. Outras pessoas te ajudaram na construção da infraestrutura, mas ali está o seu treino, está a sua dedicação, está o seu planejamento, está você ser algo realmente fora de série. E aí você tem outras importantes profissões dentro do mercado financeiro, que você pode ser um agente autônomo de investimento, que é a pessoa que hoje auxilia na distribuição desses novos produtos de investimento. Você tem o gestor de fundos de investimento, que é a pessoa que está capacitada a escolher o melhor investimento para aquela determinada pessoa, para aquele determinado grupo de pessoas, né? Aquela pessoa que faz a gestão de recursos de terceiros. Você tem relação com o investidor, que é a pessoa que atende o investidor dentro das companhias. Você tem o cara de compliance, que é o cara que analisa para ver se está tudo correto dentro da companhia, né? Dentro das empresas listadas em bolsa, e também das companhias do setor financeiro de maneira geral, e também de muitas outras empresas das grandes corporações. São profissões muito bem remuneradas, né? Você também tem outras profissões como diretor financeiro, você tem, enfim, uma infinidade de profissões, todas elas com alto grau de remuneração, todas elas com boas perspectivas dentro das suas carreiras e todas elas que exigem esse processo, exigem essa diligência, exigem essa determinação para que você possa ser realmente alguém que seja fora de série dentro da companhia e tenha uma posição destacada. Perfeito. E você falou de uma, né, inclusive, agente autônomo, né, que cresceu pra caramba agora, com o aumento do número de investidores no Brasil e que é muito bem remunerado, né, que a gente está falando aí de 17 a 18 mil reais mês, né, é a média que um agente autônomo hoje ganha no Brasil. E isso cada vez mais deve expandir, deve aumentar. A gente tem casos de outras pessoas ganhando mais. Mas quando você começou falando do trader, que daí a gente é suspeito para falar, porque a gente gosta muito da liberdade que está enraizada nisso, né? Aproveita para explicar um pouco mais de como funciona para se tornar um trader, né? Aonde que a pessoa vai trabalhar? Ela precisa ter carteira assinada? Como que é o dia a dia de um trader, né? Que a gente gosta tanto dessa profissão. Bom, tem duas formas, né, que você pode começar a ser um trader, né? Que é você, enfim, a primeira coisa que eu citei aqui que é importante é você ter um coach.
que é o cara que realmente é capaz de te ensinar do jeito correto, que é o processo, que é esse passo a passo. E não aquele coach que vai te ensinar uma estratégia e falar, meu, vai lá e entra nessa estratégia. Você tem que escolher muito bem a pessoa com quem você vai aprender sobre essa nova profissão. Segundo ponto importante, né, é você escolher se você vai querer ser um trader por conta própria, ou seja, aquele que investe o seu próprio capital, ou se você vai trabalhar dentro de uma companhia igual a Atom, que é uma companhia que a gente criou, onde você não precisa arriscar o seu próprio capital. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas entram despreparadas no mercado financeiro. Elas entram sem esses processos, sem essa diligência, gerenciamento de risco, que é algo extremamente importante, né? Sem ter isso muito bem definido, sem ter isso muito bem calibrado. E aí elas acabam perdendo bastante dinheiro no mercado financeiro. Tem vários estudos sobre isso, né, que quase 90% das pessoas que operam no mercado financeiro acabam perdendo o seu próprio capital. E isso é muito em função dessa falta de diligência, essa falta de profissionalismo, essa falta de escalabilidade do seu próprio gerenciamento de risco. E aí, quando a gente traz isso para você estar dentro de uma companhia, tipo a Atom, você tem um processo, que é qual? Você tem uma avaliação, que é uma avaliação prática, para ver se você é capaz de ter resultados e é capaz de controlar o seu próprio risco. Uma vez que você atingiu esses requisitos numa avaliação prática, você vai ser automaticamente contratado pela gente. Você não tem uma obrigação de trabalhar todos os dias, você trabalha o tempo que você quiser, a hora que você quiser, faz as operações que você quiser, tudo isso utilizando o nosso capital. E caso você perca, você tenha perdas no mercado financeiro, você não precisa pagar nada, porque a gente assumiu esse risco, a gente financiou as pessoas para que elas pudessem estar no mercado financeiro. Então eu tenho certeza que essa é uma companhia que pode ajudar muitos investidores a não perderem os seus próprios recursos, a não perderem as suas próprias poupanças, né? E também a mostrar se você realmente está preparado para estar no mercado financeiro, se você realmente está pronto para passar por um processo, por uma avaliação e demonstrar a importância de forma importante e determinante, né? Que você é capaz de atingir resultados e gerenciar o seu risco, se você é capaz de ser diligente. E isso traduz em você ter liberdade depois. Maravilha. E olha, parece uma velha falando, né? Mas na nossa época, né, Kim, quando a gente começou no mercado financeiro há 15 anos, não tinha isso, né? Então hoje o modelo da Atom é justamente uma realização de um sonho, né? A gente apanhou no mercado financeiro quando a gente começou, tinha que ter o dinheiro próprio, a gente não tinha grana, tinha clientes, então a gente montou todo esse modelo hoje da Atom, onde a gente permite que as pessoas aprendam e que elas possam acessar o nosso capital sem nenhum risco para elas. E elas começam por um simulador, né? Então, antigamente as pessoas acham que, não, preciso colocar dinheiro para aprender, né? Eu brinco que é dinheiro para perder, você não tem conhecimento, você vai acabar perdendo se você acabar aí fazendo de qualquer jeito. Então, hoje você tem um simulador, você pode treinar, você pode ter um acompanhamento, e daí sim você ir para o caminho que você escolher, ou você operar o teu dinheiro, ou você operar o nosso dinheiro sem nenhum risco para você. Então, hoje, esse modelo que a gente montou e a decisão de empreender nessa linha do mercado financeiro era justamente de ter encontrado qual era um problema que existia. Né? Por que as pessoas estão perdendo? Por que as pessoas estão arriscando o capital delas de uma forma aí, errada? Aí? Então, a gente tentou trilhar e criar toda essa metodologia para ajudar. No final do dia, a gente protege pessoas através desse sistema, que esse é o grande lance. Agora, pessoal, um ponto bem importante, né? Usando e abusando aqui da presença do Joaquim, então, como a gente está falando, são 15 anos de mercado financeiro, né? E o Joaquim, ele tem uma certificação acima da minha, que ele é gestor. Então, vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre o atual cenário no Brasil. Então, vocês já aprenderam aí que vocês podem ser traders, que vocês podem empreender no mercado financeiro, que está crescendo cada vez mais o número de investidores, e a gente está vivendo uma realidade de taxa de juros baixíssima, né? Então, isso faz com que as pessoas tomem mais risco. Investimento em startup, investimento em agro, investimento em mercado imobiliário e, principalmente, o mercado financeiro tem crescido cada vez mais em virtude dessa taxa baixa. E a pergunta que não quer calar, Joaquim,
Nesse cenário, já o que é bom investir nesse momento? Qual é a situação para o brasileiro que quer começar a investir, começar a participar mais do mercado de risco? Quais são os primeiros passos e aonde que ele deve olhar mais? O que tem algum setor, algum segmento que merece mais a nossa atenção? Bom, eu acho que o segmento que vem recebendo melhor atenção no momento, né? Bom, a gente contando um pouco aí do cenário pandemia, né? Que é um cenário que teve uma desorganização muito forte nos fundamentos econômicos de todos os países, né? E traz preocupações, principalmente no âmbito fiscal dos países. O que a gente está vendo aí, todo mundo imprimindo bastante dinheiro, né? E com um cenário de juros realmente muito baixo, isso traz um aumento e um risco para todos os países em função do alto grau de endividamento que a gente está nesse momento. Então é um momento em que os juros baixos ele favorece o empreendedorismo, favorece o investimento de ativos financeiros, né? Principalmente porque a gente está aí com um juro completamente fora da realidade, principalmente de gastos públicos e reformas, e que favorecem exatamente o que você citou, esses dois mecanismos, tanto o investimento em empresas na Bolsa, como o investimento também em startups e outras companhias, ou até mesmo o empreendedorismo, porque o dinheiro está muito barato. O dinheiro, nesse momento, está desvalorizado, também em função de inflação. Então, eu acho que você tem oportunidade para tudo. Bom, você tem oportunidades no mercado imobiliário, você tem oportunidades no segmento de educação. O segmento de educação foi um dos mais afetados pela pandemia, em função das pessoas não poderem se aglomerarem nas salas de aulas, inclusive ele continua fechado, né? E aí as empresas elas tiveram meio que se reinventar com a educação online, né, levando essa educação através de maneira digital, e isso fez com que houvessem, né, novas alternativas. Mas as empresas, as ações do setor educacional estão altamente depreciadas. Então a gente tem as empresas do setor educacional que apresentam uma oportunidade excelente. A gente tem algumas empresas do setor imobiliário que ainda apresentam oportunidades excelentes. Isso são companhias tipo BR Properties, que é aluguéis de laje comercial. Pô, o pessoal vai ficar em home office pro resto da vida, não vai mais alugar escritório. Pô, é mentira, tá? 88, quase 90% de capacidade alugada, e ninguém aguenta ficar de home office pro resto da vida. As pessoas precisam sair, as pessoas precisam interagir com as outras pessoas, as pessoas precisam ter contato com outras pessoas, e isso não vai mudar por mais que haja essa situação forçada que aconteceu. O que vai acontecer é uma transição, né? Você tem um pouco aqui, um pouco ali, mas você vai ter os dois modelos. Quando aconteceu toda essa pandemia, você teve uma radicalização, onde as pessoas também estão numa radicalização em função da informação, né? E aí as pessoas falam, agora vai ser isso daqui pro resto da vida. E não é assim que as coisas funcionam, né? Você tem uma transição, é igual quando a internet veio, a informação, o YouTube, todo mundo falou que a TV ia acabar. Não, a TV tá lá. Aí veio o Netflix, falaram que o cinema ia acabar. O cinema ainda tá lá. Então eu acho que é importante as pessoas saberem que não tem esse radicalismo, né? E as empresas, os setores, eles vivem em ciclos. E você tem que comprar no ciclo de baixa as empresas que não estão na moda agora, pensando num ciclo melhor a médio e longo prazo. Então você tem o setor educacional, você tem as empresas de lajes comerciais, você tem os shopping centers, você tem algumas empresas do segmento elétrico. Enfim, você tem uma oportunidade hoje gigante no Brasil de várias empresas, principalmente quando a gente fala em câmbio. A gente em dólar está assim completamente subvalorizado, completamente fora, né? Por quê? Porque quando o governo brasileiro ele teve que fazer um ajuste em função da pandemia de vários setores que pararam, ele trocou a taxa de juros alta, ou um pouco mais elevada, ou no nível adequado, pela taxa de juros extremamente a níveis baixos, né? E um câmbio um pouco mais valorizado. Por quê? Porque o juro mais baixo, numa situação onde o país está gastando mais, isso é um risco para o investidor.
O investidor ele exige juros mais altos numa situação onde você tem crise, onde o governo precisa intervir ou onde o governo precisa gastar mais. Mas o Brasil ele fez o contrário, todos os países do mundo fizeram o contrário. E aí com isso a gente teve um câmbio mais desvalorizado, né, o real mais desvalorizado em relação ao dólar, e isso saiu de uma taxa normal, e as empresas exportadoras, que também são uma oportunidade na bolsa, são as empresas que estão assim, com a margem explodindo, com a margem que já estava boa com o câmbio a 4, está excelente com o câmbio a 5,60. Então eu acho que isso é importante, né? A gente tem várias oportunidades em vários segmentos. É aquele negócio, né? Puta, tem que ter dinheiro para comprar tudo, mas importante, né? Não concentre todos os seus investimentos numa única empresa, num único segmento. Você tem que ter essa diligência, né? Essa organização para que você possa fazer isso com uma base técnica legal e que você possa fazer isso com uma organização, não que, eu preciso estar comprado em dólar e comprado em bolsa. Não, só se você acha que realmente o dólar pode ir a mais, mas isso precisa ter um embasamento técnico. Eu, particularmente, não acho. Maravilha. Olha quantos ensinamentos, hein, galera? Algumas coisas bem importantes da gente reforçar aqui. Então, claramente, na sua análise, né, Joaquim, de que a maioria das pessoas, elas compram as ações ou as empresas quando está em alta, né? Quando bate recorde, que foi o que aconteceu, inclusive, no ano passado. E agora, que teve uma queda acentuada, não, mas esse segmento sofreu demais. Ou seja, exatamente quando você vê um sofrimento grande, né, um segmento que teve um sofrimento grande, uma empresa que sofreu bastante, ela pode se tornar uma ótima oportunidade. Afinal, a lógica do mercado é comprar barato e vender mais caro, né? Acho que é a primeira coisa bem clara em relação à análise dos segmentos. Daqui a um tempo vai mudar tudo isso, o cenário, mas que tenha essa missão, pessoal. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi ao longo da minha vida, vendo o Joaquim montar carteira, é justamente essa análise, né? Então, aqueles segmentos que mais sofreram são as maiores oportunidades quando a gente vê uma situação como essa. E essa é a lógica para você fazer os seus investimentos. Vale lembrar que em bolsa você pode começar com R$100. Então, você pode, de fato, começar pequeno, comprando pedacinhos de outras empresas e diversificando os seus investimentos. E outra análise bem importante, que eu acho que vale a pena ressaltar, a relação do dólar, né? Então a gente sempre olha aí para o lado, para o nosso umbigo, né? Mas ficou caro viajar quando abrir, não sei o quê, ou quem importa está reclamando aí que os equipamentos ficaram mais caros. Mas você tem que lembrar que alguém está se beneficiando com isso, que são os exportadores. Então, peraí, se os exportadores se beneficiaram com isso, porque o dólar aí mais caro significa que ele tem uma margem maior que ele pode explorar, né? Ele pode cobrar mais caro o produto que não está mudando para quem está investindo de fora, isso significa uma baita oportunidade. Ao invés de você lamentar que você está sendo afetado, você investir em quem está sendo beneficiado com esse movimento. Essa é a lógica, tá, pessoal? Então, todo mundo, todos os dias alguém me pergunta, Carol, quanto que vai estar o dólar? Porque eu vou viajar ano que vem, não sei se eu compro ou vendo, o que eu faço. Então, olhe sempre pela ótica também de quem está se beneficiando com isso, como que você pode surfar esse mercado. Correto? Falei certinho aí? Não, é isso mesmo. Eu acho que a questão toda do dólar, né? A gente, quando teve o lockdown, né? Quando aconteceu todo o lockdown de vários setores, o serviço, principalmente o setor de serviços ali, que é um dos grandes propulsores ali do PIB, né? O industrial também, a gente teve as empresas exportadoras, as empresas fornecedoras de matéria-prima, continuando a sua vida, continuando a sua exportação, continuando o seu desenvolvimento. Então, acho que a estratégia do time econômico foi muito bem feita, né? Vamos trazer a taxa de juros ao menor nível possível, que isso vai fazer com que você tenha uma injeção de dinheiro na economia, para que o governo tenha que injetar menos dinheiro na economia, e você possa ter isso muito mais do lado da iniciativa privada, né? Você possa trazer mais valor ali. Então, o que significa juros mais baixos? Juros mais baixos significa que você, que às vezes não tem capital de giro para comprar um determinado produto, vai financiar ele, vai fazer alguma coisa daquele, gaste menos dinheiro com juros. Gastando menos dinheiro com juros, sobra mais dinheiro para você comprar outra coisa.
para as empresas, a mesma coisa. Então, o Banco Central acho que agiu muito bem em trazer esse juro para o nível que trouxe naquele momento, em função do que a gente estava vivendo. E isso teve um impacto no câmbio, onde o câmbio ele acabou disparando de maneira bastante forte, né, de maneira muito forte, em função de que o investidor estrangeiro, né, que é o investidor que está no Brasil, ele não era um investidor produtivo, ele era um investidor financeiro de fato. E aí ele começou a sair daqui para procurar outros títulos mundo afora que pagassem uma rentabilidade melhor do que a rentabilidade brasileira naquele momento. E isso fez com que você tivesse essa fuga, né, e essa depreciação toda que a gente teve no nosso câmbio. E aí isso gerou a oportunidade das exportadoras acelerarem, venderem, e essa venda é que está fazendo com que a gente tenha uma queda menor no nosso PIB, está tendo uma compensação, porque a gente está tendo um volume um pouco maior, um crescimento de 7 a 8% dentro do segmento total, mas com o câmbio com o dólar quase 50% maior, a gente tem aí uma valorização, né, uma compensação que você quase que dobra o tamanho desse segmento no total da economia, o desempenho desse segmento no total da economia, e isso reduz o nosso impacto. Continua trazendo dinheiro para dentro, né? E num determinado momento em que as taxas de juros no Brasil começarem a se ajustar, que deve ser entre o final desse ano e começo do ano que vem, o Banco Central brasileiro vai ter que começar a elevar a taxa de juros de alguma forma, nem que seja um pouco, né, para começar a equalizar, você vai ter um ajuste no câmbio, e esse ajuste pode ser rápido, pode ser importante, e é importante, e vai ser aquele do tipo, algumas pessoas vão ficar compradas no câmbio lá em cima e nem vai entender o que aconteceu. Mas na verdade a gente está aí num movimento muito parecido com o que aconteceu na crise asiática, né? De 98, 99, e depois com o câmbio flutuante no Brasil em 2000, que o câmbio explodiu e depois ele só veio ajustando de 2000, quando atingiu os 4,60, 4 alguma coisa, o valor nominal da época, né? Só veio caindo até 2008, depois até 2011, nessa extensão de governo. Então a gente está vivendo uma situação muito parecida, como eu falo, a economia mundial é uma economia meio que cíclica, e agora a gente está chegando dentro desse ciclo, que pode ser importante daqui dos próximos 10 anos, né, essas empresas exportadoras tendo resultados realmente fora de série, e com um juro mais atrativo, a gente também tendo uma situação bastante otimista para o Brasil, onde você tem as empresas exportadoras e também o desenvolvimento das companhias internas crescendo cada vez mais, ou seja, uma reindustrialização no Brasil. Eu sou extremamente otimista com esse cenário que a gente tenha, basta a gente não fazer nenhuma besteira fiscal, né, continuar fazendo as reformas fiscais, também partir ali para uma reforma administrativa, que eu tenho certeza que se a gente continuar nesse ciclo, nessa nossa bagunça democrática, mas que tem começado a realizar algumas coisas, a gente vai atingir algo realmente importante aí nos próximos anos e algo que seja bem sólido. Olha que top! E acho que melhor impossível, né, da gente encerrar aqui o nosso bate-papo, depois da sua apresentação, da sua palestra, com essa análise, pessoal, principalmente porque no ano passado, quem participou aí do Summit Êxito, lembra que eu estava alertando, né, e eu tinha uma fala bem importante ali falando que a gente ia ter outra crise. Eu comecei dizendo, eu não quero assustar ninguém, mas teremos outra crise, porque o Warren Buffett estava com muito caixa, eu não estava prevendo um corona, uma pandemia, mas estava alertando que os preços estavam distorcidos. E agora voltamos um ano depois, com o meu sócio, com o meu irmão, fazendo uma análise muito otimista para o ano que vem. Então, olha a oportunidade que vocês têm. Se eu fosse vocês, deixava aí no radar esse otimismo, essa análise que o Joaquim acabou de fazer sobre a taxa de juros, sobre a questão aqui do dólar, né, e das oportunidades dos setores que podem ser beneficiados para o ano que vem, para que você possa surfar, se você não surfou a queda dos preços, se você não comprou barato no meio da crise, você possa surfar a alta desses segmentos, desses setores, aí com a análise do Joaquim. Então, temos aí duas análises, um ano de diferença, e olha como as coisas podem ajudar você no seu dia a dia.
Joaquim, muito obrigado. Estouramos nosso tempo. Eu ficaria mais 32 anos conversando aqui. Então, com você, é sempre um privilégio ter o prazer de aprender. Todos os dias você abre a boca, eu aprendo. Sou muito grata por estar aí há 15 anos sendo sua sócia, participando desse empreendedorismo na área do mercado financeiro. Mais uma vez, muito obrigada. Acho que o pessoal gostou aqui também. Beleza, quero agradecer todo mundo aí pela oportunidade, desejar um abraço aí para todo mundo, a toda a equipe. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo ideias, e é um prazer estar aí junto com você, que é o que eu falo, sempre precisa ter duas opiniões, né? Não é só de um lado. Eu acho que é importante essa parceria que a gente tem e que outros empresários têm, que a melhor coisa que você demonstra humildade é quando você aceita ter sócios, porque quando você aceita ter sócios é uma demonstração de que você precisa realmente ter essa discussão sobre ponto de vista, essa discussão sobre aceitar outras opiniões para que isso possa gerar insights, para que ambos possam se desenvolver e crescer bastante dentro das suas linhas de negócio. Então, meu muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Até mais. Olha que top, obrigado! Pessoal, que palestra incrível, né? Eu sou suspeita para falar, né? Como eu falei, a maior fã aí desse trabalho, de toda a fala do Joaquim durante toda essa jornada, mas a gente vai encerrando esse quadro aqui com o Joaquim, mas você não desligue aqui do Summit Êxito. Então, ó, se você não trouxe ninguém ainda, você sai compartilhando com todo mundo, que quanto mais pessoas aprenderem, quanto mais pessoas aqui participarem desse Summit, mais a gente vai ter a oportunidade de mudar o nosso país. Então, traz todo mundo, que aqui está repleto de pessoas incríveis para você aprender cada vez mais. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para você.